Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixe de dar um like, pois ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostar do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. Olá, é um prazer estar contando esse relato para vocês. E por questão de não ser um relato meu e envolver a minha família, eu irei mudar o nome das pessoas envolvidas. Eu me chamo Luiz, eu tenho 21 anos de idade e nasci em Fortaleza, capital do Ceará, onde morei até os meus 15 anos. Mas nos mudamos para o interior, onde a família do meu pai reside, para cuidar da minha avó que estava doente, que hoje em dia infelizmente não está mais entre nós. Bom, sempre tivemos costume de à noite sentarmos todos na varanda da casa da minha avó e assim ficarmos conversando sobre vários assuntos. Dentre eles, os meus avós e o meu pai contavam relatos, histórias e lendas. E certa vez, ele contou para a gente sobre um relato que até hoje é comentado em nossa família. O irmão da minha avó, chamado Senhor João, era um caminhoneiro e tinha um amigo que ia junto com ele nas entregas. O nome desse amigo era chamado Rodrigo. Eles rodavam o Brasil inteiro, até que certo dia eles tiveram que fazer uma entrega saindo do Ceará em destino ao Maranhão. Eles fizeram a viagem à noite, pois achavam um horário menos movimentado. Eles seguiram toda a viagem normalmente, porém, quando faltava apenas algumas horas para eles chegarem, eles avistaram uma mulher toda de branco na beira do acostamento. Ela estava parada pedindo carona. O João iria parar para ajudar a tal mulher que aparentava estar muito cansada, mas o seu amigo Rodrigo a avistou também e avisou que poderia ser um assalto, pois eles estavam em uma estrada deserta e sem nenhum sinal de casa por perto. Então, seria muito estranho ter uma mulher ali no meio do nada. O João então concordou com Rodrigo e decidiram passar direto pela mulher. Mais ou menos 20 minutos à frente, os dois estavam conversando quando sentiram um incômodo e um cheiro forte dentro da cabine do caminhão. Quando que de repente os dois ao mesmo tempo sentiram alguém tocando o ombro deles. Com um susto, eles olharam para trás e lá estava aquela bendita mulher. Então João, desesperado, parou seu caminhão o mais rápido possível e os dois saíram correndo de dentro e foram se esconder por detrás do caminhão. O tempo foi passando e ninguém havia cruzado por eles na estrada. Para não ter que esperar muito, os dois tomaram coragem e foram até a cabine do caminhão morrendo de medo e com os passos curtos. Eles olharam tudo e a mulher não se encontrava mais dentro da cabine. Então eles entraram, rezaram e seguiram com a viagem e chegaram ao destino. Fizeram a entrega e na volta eles decidiram então vir durante o dia, pois ficaram com receio de ter que passar novamente pelaquela situação sinistra, pois eles tinham o costume de, quando voltar de viagem, passar na casa da minha avó para comerem e conversarem um pouco, pois eles chegavam muito alegres, brincando e conversando bastante. Porém, nesse dia, eles chegaram quietos e com um olhar baixo. Então a minha avó logo percebeu que algo estava errado e resolveu perguntar o que havia acontecido. Então os dois contaram toda essa história para ela e para quem estava perto sentado na mesa. Ela disse para quando os dois saírem de viagem é para rezar bastante e pedir para que Deus os acompanhe e os livre de todo o mal nessas estradas afora. 2 semanas após o ocorrido, eles receberam uma outra entrega para o Maranhão, porém
em uma outra cidade, mas o caminho era o mesmo. Então, com muito receio, arrumaram tudo e foram rezando, e pediram para minha avó orar por eles, e então partiram. Essa foi a última vez que eles foram vistos. Infelizmente, por coincidência ou não, os dois sumiram com o caminhão e tudo, e não conseguiram rastrear o caminhão e nem os acharam em lugar nenhum. Existem várias teorias dentro da nossa família, algumas sugerindo que eles foram sequestrados para roubarem a carga e acabaram sendo mortos. Outros afirmam que pode ter sido algo sobrenatural, enquanto alguns dizem que eles simplesmente desistiram de tudo, viajaram para um outro estado e recomeçaram suas vidas. No entanto, a minha teoria é que isso está relacionado de alguma forma com a mulher que eles avistaram da outra vez. Agradeço pelo espaço para compartilhar o meu relato. Boa noite a todos. Olá, o meu nome é Antônio. Eu moro em uma cidade do interior do sul de Minas, uma cidade pequena e pacata. Eu moro na zona rural da cidade, em um povoado chamado Pinheiros. Eu moro em um sítio com a minha família, onde tiramos leite e produzimos produtos derivados do mesmo, como queijo, manteiga, iogurte. Tudo isso para vender em uma cidade nos fins de semana. Hoje em dia, quando eu vou à cidade, eu vou de moto ou carro, mas nem sempre foi assim. Antigamente, quando a situação financeira não estava boa, os meus meios de transporte eram um cavalo ou até mesmo a pé. A felicidade era de ter um cavalo. O povoado onde moro fica a cerca de uns 15 quilômetros da cidade, em uma estrada de terra ruim, cheia de buracos, e cercada de matas por toda a extensão. O relato que eu irei contar aconteceu em uma noite, quando eu voltava da cidade. Na metade do caminho de volta para a fazenda, existe uma encruzilhada, onde se encontram 3 estradas diferentes. Nessa encruzilhada já tinha ouvido vários relatos de pessoas que afirmam ter presenciado um fantasma. No entanto, como não se acreditava em muitas coisas sobrenaturais, achava até engraçado quando as pessoas vinham me contar esses tipos de histórias. É que, na verdade, eu sempre pensei que as pessoas ficavam impressionadas com oferendas deixadas naquelas encruzilhadas, como garrafas de bebidas alcoólicas, carinhas pretas e outros acessórios usados em rituais. Eu sempre passei por lá e vi tudo aquilo, mas nunca mexi em nada, eu sempre respeitei. Então, no final de semana, mais precisamente em fevereiro de 2014, eu acordei de madrugada, como de costume. Fiz as tarefas da fazenda, ordenhei as vacas e cuidei dos animais. Comecei a me preparar para levar a produção da semana para vender na cidade, pois já estava tudo vendido. Recebi os pagamentos e paguei os novos pedidos para o próximo fim de semana. Depois, dei uma passada no mercado para comprar alguns mantimentos que precisávamos em casa. Tudo estava certo e a moto já estava carregada de produtos. Então segui rumo à cidade. Chegando lá, eu entreguei tudo e já era a hora do almoço. Decidi visitar minha tia e aproveitar para almoçar com ela. Seria algo rápido, e na volta eu passaria no mercado e seguiria para casa. No entanto, quando eu cheguei na casa da minha tia, ela e os seus filhos estavam fazendo churrasco, e fiquei ali conversando com os meus primos. Eles moram fora e não temos oportunidade de nos ver e conversar com frequência, devido à vida corrida na cidade grande. Aproveitei para passar o tempo e fiquei conversando e comendo carne sem beber, já que eu estava pilotando a moto e sabia que ficaria até tarde.
Quando percebi a hora, já se passavam das 10 horas da noite. Eu me despedi de todos para poder ir embora e minha tia insistiu para que eu passasse a noite lá com eles. No entanto, eu não pude aceitar, pois eu tinha compromissos na fazenda. Eu precisava ordenhar as vacas bem cedo. Eu coloquei as minhas compras na moto e fui embora. Já era tarde. Eu sempre tive medo de assaltos nas estradas durante a noite, pois elas ficam desertas demais. Além disso, em uma parte do caminho há uma casa abandonada, um terreno onde os donos faleceram e os filhos não se preocuparam em cuidar. Alguns jovens chegam a usar o local como ponto de uso de drogas, pois é afastado da cidade e propício para eles. No caminho de volta, estava bem escuro. Quando eu estava chegando perto da encruzilhada, eu vi uma figura com vestido branco e imaginei que fosse alguns dos jovens alcoolizados e drogados que não conseguiram voltar para a cidade e ficaram por ali. No entanto, para minha surpresa e desespero, quando eu estava passando pela encruzilhada, a figura desapareceu em uma névoa branca e, ao mesmo tempo, eu senti um peso na garupa da minha moto, como se alguém bem pesado estivesse na parte de trás. Eu fiquei muito assustado e olhei rapidamente para trás, mas eu não vi nada. Porém, o peso ainda estava presente e, ao mesmo tempo, eu senti calafrios, como se algo estivesse segurando em mim. Sem parar a moto, pois eu tinha medo do que aquilo poderia fazer comigo, eu comecei a orar, mas parecia que a minha oração não incomodava aquilo que continuava na minha garupa. Foi então que, quando eu passei pela fazenda da casa abandonada, eu senti a minha moto mais leve, como se alguém tivesse saído da minha garupa. Naquele momento, uma sensação de alívio tomou conta de mim. Só consigo agradecer a Deus por não ter acontecido nada comigo. Os calafrios também passaram. Eu cheguei em casa e o meu coração estava acelerado depois de toda a minha vida. Eu jamais poderia imaginar ter dado carona para um fantasma naquela noite. Eu não consegui dormir, com medo de sonhar com aquela coisa. Já estava amanhecendo o dia, eu me levantei, eu tirei o leite e fui contar para minha esposa o ocorrido. Ela ficou horrorizada e me aconselhou a conversar com meu pai, pois ele sempre morou aqui e teria alguma explicação ou teoria para o que aconteceu. Então fomos até a casa do meu pai, que ficava uns 10 minutos da minha casa, e para nossa surpresa, quando eu comecei a relatar o ocorrido, o meu pai não demonstrou horror e nem surpresa. Ele se sentou à mesa conosco e disse: "Filho, eu vou lhe contar uma história que explica muita coisa." E então ele começou: "Vou lhe contar o que aconteceu naquela casa da estrada quando eu ainda era um moleque. E o motivo dela estar abandonada há muitos anos atrás é que, quando eu ainda era uma criança, naquela casa morava uma família com 5 filhos, 3 meninas e 2 meninos. A filha mais velha já era uma moça e estava de paquera com um rapaz que trabalhava na fazenda, mas o seu pai já havia arranjado um casamento com o filho de um fazendeiro rico da região. Então, quando seu pai soube do seu romance com o empregado, ele ficou furioso. Pegou a moça e a trancou dentro do quarto, deixando bem claro para ela que só sairia dali para casar com o filho do fazendeiro. A moça ficou cada dia mais triste, mas estava planejando fugir dali com o rapaz. Só que alguns dias antes deles fugirem, o rapaz desapareceu. Muitos diziam que o fazendeiro mandou matá-lo e jogá-lo em uma vala funda no meio da mata, onde ninguém o encontraria. No dia do combinado, a moça esperou pelo rapaz, que não apareceu. Quando a sua irmã foi levar a sua comida, contou que o rapaz havia sumido e que o seu pai já havia marcado seu casamento. A moça ficou desesperada, desolada e sem nenhuma chance. E na véspera do seu casamento, em um ato de desespero, a moça se enforcou. Foi uma grande tristeza para sua mãe e seus irmãos.
Todos ficaram revoltados com o fazendeiro. A partir daí, muitas pessoas começaram a relatar fatos como esse, de um fantasma que pegava carona nas garupas das motos, dos cavalos, bicicletas e carros. Os outros filhos dos fazendeiros cresceram e foram embora, e a esposa do fazendeiro nunca superou tal fato, vivendo o resto dos seus dias com tristeza. Depois que a sua esposa faleceu, ele começou a ver o espírito da filha. Isso o perturbou demais e ele também se suicidou, deixando a fazenda abandonada, pois nenhum dos herdeiros queriam ficar ali. Eles dizem que é um local de muitas tristezas e querem vender, mas ninguém tem coragem de comprar, justamente pelos relatos das pessoas que já vivenciaram o que você viveu. Muitas pessoas relatam ter visto uma mulher vagando pelos caminhos e nos arredores da tal fazenda. Ao ouvir aquilo, fiquei perplexo com a história que meu pai me contou e agora tudo se encaixava. O fantasma da moça havia pegado carona na minha moto e a partir desse dia, sempre que passo perto da fazenda, eu faço uma oração e peço a Deus que dê um caminho de salvação para essa moça. Graças a Deus, nunca mais tive experiências como essa. Esse foi o meu relato de alguns anos atrás. Se alguém me contasse algo parecido, com certeza eu não iria acreditar. Hoje eu acredito e sei que existem almas que ficam perdidas no nosso mundo. Bom, pessoal, esse é o meu relato. Eu desejo a todos uma ótima noite. Boa noite a todos. O relato que eu vou lhes contar é contado pela minha mãe ainda viva, que ocorreu em meados da década de 1970 em uma cidade do interior no Paraná. Tínhamos uma chácara nessa cidade, lá no interior, então, a exatamente 350 quilômetros de Curitiba. Era terra boa, um terreno de esquina, um pouco retirado da cidade, porém não muito longe. A dita chácara era localizada em uma descida para a cidade alta e do lado direito havia uma outra propriedade, também muito grande, só que nessa propriedade existia um pasto para bois e logo mais abaixo havia uma mata bem fechada e escura. Voltando para a chácara principal, existiam lá muitas árvores e dentre elas um abacateiro. Eu deduzo que o mesmo era centenário, haja vista que precisavam de 4 pessoas para abraçá-lo. Os seus frutos eram de um doce extraordinário, tanto é que viam pessoas de Curitiba apanhá-los na época da colheita. À noite, parecia que aquela terra era mais escura do que o normal. Os bichos noturnos de vez em quando paravam com a sua sinfonia. Eles paravam assim do nada, para algum tempo depois voltarem a cantar e assim por diante. Ouvimos histórias um tanto descabidas na época. Éramos crianças de 8 a 10 anos de idade e jamais imaginaríamos que aquilo iria nos acontecer. Lembro-me como se fosse ontem. Era um final do ano e toda a família havia se reunido naquela ocasião para passarmos as férias na chácara. Estávamos em 15 pessoas e dessas 15, 6 eram crianças, inclusive eu. Na primeira noite, dormimos todos amontoados em uma sala grande que a casa possuía. Até aí, estava tudo normal. No dia seguinte, começamos a dar ouvidos a histórias do povo que naquela cidade moravam. Eram histórias de visagens, assombrações, lobisomens, fantasmas e uma tal mulher de branco que aparecia no abacateiro. Não sabíamos ao certo se eles queriam nos assustar, como por exemplo,
botar medo no pessoal da cidade. Haja visto que no interior eles têm esse costume de assustar as pessoas com histórias assim. Ou será que não? Na noite do segundo dia, já estávamos todos habituados com o local e o lugar. Porém, quanto mais a noite adentrava, alguma coisa por dentro da gente nos apertava. Era como se alguma coisa fosse acontecer com algum de nós. No terceiro dia, ouvimos uma história que poderia ter algum fundamento. Na propriedade em frente à nossa chácara, havia alguma mata escura da qual lhes falei, e em certa ocasião, alguém estava limpando parte daquele terreno e acabou caindo em um despenhadeiro, e o seu corpo nunca mais foi localizado. Dizem os moradores da região que em certas noites houve uns gritos alucinantes de alguém caindo de uma altura muito grande e depois pedir socorro. Não sei até hoje se foi fruto da nossa imaginação, pois crianças têm a mente bem fértil. Já eram altas horas da noite, todos na chácara, inclusive os adultos, como a minha mãe e o meu já falecido pai, que naquela época estava vivo. Eles ouviram gritos de agonia e desespero e pedidos de socorro vindo do lado da mata escura e fechada. No outro dia, comentando entre nós o ocorrido, todos foram unânimes em dizer que ouviram sim os gritos e os pedidos de socorro. Cabe ao ouvinte deduzir se foi fruto de 15 mentes atuantes no mesmo local ou se realmente foi uma alma penada pedindo ajuda. Um outro fato a seguir, que também é relacionado com a chácara, é que um dos meus tios, infelizmente já falecido e que se chamava Mário, era uma espécie de feitor da chácara, pois morávamos em Curitiba e ele, naquela cidade, era o que cuidava da dita chácara. Certa vez, ele foi tratar de um porco que lá existia. Eram mais ou menos 5h30, perto das 6 horas da tarde. Quando ele adentrou na mangueira, pois tinha que obrigatoriamente passar perto do abacateiro, foi quando ele se deu conta que lá estava a famosa mulher de branco. Ela estava dando a volta no grande pé de abacate. Aquela entidade deu 4 voltas ao redor da árvore e desapareceu à sua frente, como se ela quisesse ser vista. Um outro fato também relacionado ao abacateiro é que certa vez a minha avó estava parada diante do abacateiro em pleno dia. E a minha mãe, que era menina naquela época, perguntou a ela: "Mas o que a senhora está fazendo aí?" Naquele tempo, se você chamasse o seu pai ou a sua mãe de você, tu apanhava tanto que nunca iria se esquecer, pois era uma falta de respeito muito grande, era uma grande afronta. Foi quando a minha avó se virou e respondeu para minha mãe: "Ô menina, por que você veio me interrogar aqui? Logo agora que a mulher de branco disse que iria me dizer onde estava a panela de dinheiro?" Bom, essa narrativa é descrita pela minha mãe até nos dias de hoje. Em outras ocasiões foram ouvidos isso já dentro de casa, como se alguém derrubasse uma grande quantidade de moedas no chão, passos vindos do lado de fora, batidas na porta, luzes que se acendiam e se apagavam sozinhas. Enfim, foram muitos mistérios e enigmas existentes naquela chácara. Na década de 90, foi vendida a nossa chácara por um preço vil, sendo que o pé de abacateiro foi cortado pelo atual proprietário, deixando somente a terra nua. Até os dias de hoje, nada foi construído naquela terra. Será que o mistério persiste ou o atual proprietário desistiu de construir? Bom, fica a indagação para o ouvinte tirar suas próprias conclusões.
Boa noite, o meu nome é Rafael. O que eu vou contar aconteceu comigo e mais 2 amigos em um final de semana. Eu moro na cidade de Anápolis, Goiás, e por aqui quase não se ouve falar de coisas sobrenaturais, sendo que nessa época eu era bem cético a respeito disso. Até algo acontecer comigo e os meus 2 amigos para mudar a minha ideia. Estávamos procurando casas na roça para passarmos alguns dias para tentarmos relaxar. Esses meus 2 amigos, eles vinham de um casamento frustrado. Eles estavam recém-separados. Muitas das vezes, quando éramos mais jovens, saíamos no meu carro ou no carro do Alexandre. E foi ele que presenciou o ocorrido naquele dia. Estávamos no meu carro e eu havia levado a minha esposa e os meus filhos também. Tudo ia tranquilamente, mas quando estávamos voltando, o carro começou a apresentar problemas. Ele não tinha força nas subidas e em seguida simplesmente travou o motor. Ele não ligava mais, o carro não saía do lugar. Estávamos a cerca de uns 15 quilômetros de casa, em uma estrada deserta com apenas algumas casas próximas, não o bastante de onde estávamos. Eu estava bem aborrecido com o ocorrido, que por sorte no local tinha sinal, porém estava fraco. Foi então que eu consegui ligar para minha prima, pedi a ela para buscar minha esposa e filhos, pois os meus amigos decidiram ir a pé, pois não havia lugar para eles. Eu acabei decidindo ir com eles também. Isso já eram por volta das 5:30 da tarde e tínhamos muito que andar. Então começamos a andar, estávamos conversando e brincando para não pensar na distância. A noite chegou e o pior que era a lua nova, estava bastante escuro. Tínhamos andado cerca de uns 8 quilômetros e precisávamos passar por uma encruzilhada. Lá haviam algumas cruzes enterradas e uma espécie de casinha de ponto de ônibus, pois muitos anos atrás passava ônibus por ali. Eu estava no meio, o Alexandre no canto do barranco e o outro meu amigo estava no lado esquerdo. Quando estávamos quase chegando na encruzilhada, o Alexandre começou a ir na direção do meio da estrada. Na hora eu estranhei a atitude dele e perguntei: "O que foi, Alexandre? Aconteceu alguma coisa?" Ele apenas começou a andar mais depressa e a olhar para trás. Intrigado, eu perguntei novamente, agora ligando a lanterna no meu celular. E eu pude ver que ele estava pálido, passando mal de tão assustado. Ele apontou seu dedo para a casinha do ponto de ônibus na encruzilhada e me disse todo trêmulo: "Tem um menino sentado embaixo da casinha, você não está vendo?" Na hora eu pensei que fosse brincadeira dele, mas ao ver seu estado, na hora eu senti a minha espinha gelar, eu me arrepiei dos pés à cabeça. Já o Carlos, o nosso outro amigo, também iluminou com a sua lanterna do celular. Porém, não havia ninguém naquele local, mas pudemos ver 2 cruzes, sendo uma delas a de uma criança. Saímos apressados daquele local. Ainda tivemos que jogar um pouco d'água no rosto do Alexandre, pois ele começou a querer desmaiar. Mas graças a Deus ele logo se recuperou e não quis mais ir no canto do barranco, e apressamos ainda mais o nosso passo e chegamos em casa. Até hoje, ele diz que está assombrado com o que viu. Eu fui falar com a minha avó e ela me disse que geralmente as encruzilhadas são realmente locais assombrados, pois é um local onde muitas pessoas mexem com o mundo espiritual e muitos presenciam o que o Alexandre viu. De uma coisa eu tenho certeza: nunca mais eu ando em estradas de terra batida durante a noite.